Amados irmãos e irmãs, estimado diácono Sandoval, ouvintes da Cacau FM, Bicari Web Rádio e Subaiana, celebramos hoje o 5º domingo da Páscoa e a palavra de Deus nos situa em um momento importante de Jesus, onde ele estava no cenáculo com os seus discípulos e Judas toma a decisão de seguir o seu caminho. Após Judas sair do cenáculo, ou seja, deixar o grupo dos 12, Jesus começa a falar aos seus discípulos acerca da glorificação do Filho do Homem. O que seria ou o que significa isso? Os discípulos ainda não compreendiam, mas Jesus já estava falando de como ele seria glorificado, e a glorificação de Jesus se deu no alto da cruz. E antes dele ser glorificado, ele então deixou para os seus discípulos um novo mandamento. Eu vos dou um novo mandamento: amai-vos uns aos outros. Como eu vos amei, assim também vós deveis amar-vos uns aos outros. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. A identidade do discípulo de Jesus é o amor. Hoje, nós somos esses discípulos, uma vez que recebemos esta graça no sacramento do batismo. Então, o que nos identifica como cristãos no mundo é a capacidade que nós temos ou deveríamos ter de amar. E amar sem reservas, amar sem escolher, ter um coração dilatado para o outro. Então, Jesus pede aos seus discípulos para que viva essa experiência, para que o povo, que o mundo os conheçam por uma realidade presente na vida de todos, e essa realidade é justamente o amor. Todos nós, caríssimos irmãos e irmãs, somos chamados também ao caminho do discipulado. Todos nós somos chamados também a seguir Jesus Cristo, a estar com Ele, a construir essa caminhada com Ele. Todos nós somos chamados a ser esses discípulos do Senhor nos tempos atuais. Mas, para que nós possamos verdadeiramente sermos identificados como discípulos de Jesus ou como cristãos, nós precisamos então desse esvaziamento de si mesmo. A cada dia precisamos iniciar com esse propósito: esvaziar-nos de nós mesmos para termos capacidade de amar o outro. E no mundo de hoje, o mundo que é tão hostil ao ser humano, o mundo que prega e defende o aborto de crianças, mas estão lutando por direito de bebês de borracha. O mundo que está perdendo o sentido verdadeiramente de ser humano, exige de nós, cristãos, um povo que tenha sanidade mental. Ou seja, a humanidade está doente, a humanidade está perdida. Nós, enquanto cristãos, precisamos nos libertar de todas essas realidades doentias que existem na sociedade, para seguir Jesus, que traz vida e vida em abundância para todos nós. Por isso, os cristãos sempre foram e continuam a ser um farol que ilumina toda a humanidade. Mas, amados irmãos e irmãs, que tipo de cristão nós estamos sendo? Porque às vezes nós estamos nos permitindo ser engolidos
por essa realidade aí fora. Às vezes estamos dando mais ouvidos a esses ruídos aí fora do que a voz de Deus, do que o chamado do Senhor, do que o ensinamento do Senhor. Por isso a palavra de Deus hoje convida todos nós também a esse cenáculo, porque o cenáculo é um lugar, uma sala acima, elevada para o jantar, para a refeição. Todos nós hoje somos chamados aqui a nos alimentar do corpo e do sangue de Cristo. E Ele então, assim como falou aos seus discípulos, fala também a cada um de nós hoje. E nos ensina o caminho que nós devemos seguir. E é assim, caríssimos irmãos e irmãs, que devemos ser conhecidos. O mundo deve nos conhecer pelo amor que somos capazes de viver entre nós enquanto irmãos. Por isso, Jesus deixa como um novo mandamento. É algo que deve se colocar em prática todos os dias. Isso tem que estar presente em nossa vida e em nossa consciência, para não furtar esse chamado do Senhor em nossa vida. Nós não podemos trair esse chamado do Senhor. Para isso, precisamos caminhar atentos. Sabemos dos desafios, sabemos como é difícil, mas precisamos superar as limitações do outro, para continuar colocando em prática esse amor, ou esse novo mandamento que Jesus instituiu para os seus discípulos e para todos aqueles que querem segui-lo, para todos aqueles que querem fazer parte do seu grupo, da sua comunidade. E por que nós devemos viver essa experiência do amor aqui na terra? Porque, segundo São João, no livro do Apocalipse, está por vir um novo céu e uma nova terra. Esse novo céu e essa nova terra, ela se constitui em um povo que verdadeiramente ama a Deus, e em um Deus que deseja se fazer presente no meio desse povo. Esta é a morada de Deus entre os homens. Deus vai morar no meio deles. Eles serão o seu povo e o próprio Deus estará com eles. Deus quer morar em meio a um povo que o ama, e o seu amor se torna uma realidade na vida daqueles que moram juntos. Então o amor a Deus deve se transformar no amor também aos irmãos. Nós não podemos, já nos diz a palavra de Deus, nós não podemos dizer que amamos a Deus que não vemos, se não amamos os irmãos que vemos. Precisamos amar a Deus, mas precisamos também amar os nossos irmãos. E é bonito ainda nesta visão do Apocalipse de São João, quando vai dizer: a morte não existirá mais, e não haverá mais luto, nem choro, nem dor, porque passou o que havia antes. Aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. Senhor Jesus, aquele que está sentado no trono, fará nova todas as coisas. E isso, amados irmãos e irmãs, já começa a acontecer quando nós decidimos caminhar com o Senhor. Quando tomamos a decisão de voltar para Deus, as coisas novas começam a acontecer em nossa vida, porque muitas realidades que até então fazia parte da nossa caminhada, fazia parte da nossa vida, quando começamos a estar com o Senhor, aquelas realidades começam a perder o sentido. Não tem mais importância, não tem mais valor, porque o que importa para nós é avançar sempre mais em direção ao Senhor e em direção a esse novo céu e a essa nova terra. Por isso, São Paulo e Barnabé exortava aos discípulos, encorajando-os acerca de permanecerem firmes na fé, e eles diziam: é preciso que passemos por muitos sofrimentos
para entrar no reino de Deus. De fato, não é fácil renunciar a algumas coisas, mas quando nós colocamos à nossa frente o reino de Deus como meta a ser alcançada, nós encontramos força para renunciar àquilo que nos impede de já aqui na terra viver as alegrias do reino de Deus. Por isso, caríssimos irmãos e irmãs, hoje Jesus coloca como condição para que um dia possamos também ser glorificados como Ele foi, o amor. Que nós possamos então exercitar a cada dia esse amor, inspirados no próprio Jesus, que pregado na cruz, Ele se derramava de amor para com a humanidade, e o gesto mais profundo de quem ama é a capacidade que se tem de perdoar. Então, que nós possamos pedir ao Senhor, nesta manhã, que nos liberte do nosso egoísmo, dos nossos rancores, para que sejamos capazes de amar verdadeiramente a Deus e aos irmãos, e que tenhamos um coração capaz de perdoar uns aos outros. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.